Deu certo, ufa. Tiago 1, 5 a 8. Vamos lá. Tiago 1, 5 a 8. Eu vou ler na tradução da Revista Atualizada. Eu não sei qual tradução que você tem aí, mas acompanhe aí que vai dar tudo certo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Noutra tradução diz: se a tua sabedoria é pobre, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, ele dá e não fica depois jogando na cara que deu, ele não cobra isso. E ser-lhe-á concedida. Agora, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem, ou essa mulher, ou essa pessoa, que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, ou homem sem firmeza, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar? Vamos pedir que Deus fale conosco, que Deus te dê a graça de você poder entender a palavra de Deus e você, mais ainda, guardá-la no seu coração. Feche os seus olhos para a gente orar. Ó Pai, nós te agradecemos por essa hora boa, juntos aqui como igreja, reunidos em nome de Jesus, para adoração ao Senhor, para a glória do Teu nome. E queremos pedir, ó Pai, que Tu fales conosco agora, em que lemos e vamos meditar na Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra é viva, nós cremos que ela é eficaz, nós cremos que ela tenha uma semente que faz diferença na nossa vida, uma semente que dá frutos, e nós queremos colher esses frutos, ó Pai, da Tua palavra nas nossas vidas. Por isso nós oramos para que Tu fales conosco, para que Tu nos ensines, para que Tu nos encoraje e para que Tu nos faça compreender um pouco mais de quem o Senhor é e dos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Ajuda-nos e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero começar com uma pergunta para você. Quando você pensa em seguir a Cristo, quando você avalia a sua caminhada cristã, quando você está pensando nessas coisas, em seguir a Cristo, qual é o maior obstáculo que você enxerga? Qual é o maior obstáculo que você vê, aquilo que mais atrapalha você de seguir Jesus? Qual é o maior obstáculo que você enxerga? São as pessoas os grandes obstáculos para você seguir Jesus? São as pessoas que te atrapalham de seguir Jesus? São as circunstâncias que atrapalham você? Um trabalho que você tem que atrapalha você de seguir Jesus? Ou a falta dele? É o dinheiro ou a falta dele? É a saúde ou a falta dela que te atrapalha de seguir Jesus? É o pecado que te atrapalha? Esse é o maior obstáculo da sua vida, que atrapalha você a seguir Jesus? É a igreja que te atrapalha a seguir Jesus? É o pastor que te atrapalha a seguir Jesus? Qual é o obstáculo que você enxerga quando você pensa em seguir a Cristo? Por que eu estou perguntando isso? Nesse texto, Tiago trata de dois temas que estão sempre presentes na vida cristã. Ele trata, e são dois temas assim, um é positivo e outro é negativo. Ele trata da sabedoria, e nós vamos falar um pouco sobre sabedoria aqui, um pouquinho só. E ele trata sobre a dúvida, e nós vamos falar bastante hoje sobre a dúvida, mais do que sobre sabedoria. Então, Tiago trata de dois temas que estão sempre presentes na nossa vida. Um deles é positivo, o outro é negativo, mas eles estão presentes e a gente precisa saber como lidar com eles, especialmente em relação
aquilo que ele coloca aqui como um dos grandes obstáculos para a nossa vida cristã. E Tiago já diz aqui nesse texto, ele nos ensina que um dos grandes obstáculos que a gente enfrenta na nossa vida para seguir Jesus é a dúvida. E nós vamos tratar um pouco mais desse tema. Mas ele também nos ajuda a entender qual é a resposta de Deus para esse grande obstáculo que a gente enfrenta. Tiago começa dizendo que no contexto das provações pelas quais a gente passa, nós somos ensinados a buscar a sabedoria que vem de Deus. Se você lê o texto anterior a esse que nós lemos, Tiago está falando das provações. Então, logo depois das provações, ele fala da sabedoria. Por que ele fala de sabedoria? Porque ele está dizendo que, nesse contexto de provações, nós somos ensinados a buscar a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é a resposta que a gente precisa para viver nesse mundo. É a sabedoria de Deus que nos faz viver bem nesse mundo que é um mundo difícil. Sabedoria de Deus. Então, para falar um pouquinho sobre a sabedoria, o que não é a sabedoria? Acho que é melhor começar assim, né? Porque quando a gente fala de sabedoria, a gente tem aquela ideia, ou talvez por causa dos livros, não de história, mas dos livros de crianças, ou das lendas, das mitologias, parece que foi passada para a gente aquela ideia de que o sábio é aquele sujeito que mora em cima de uma montanha, aquele velhinho com aquela barba longa, branca, né? Que vai até o chão, que fala manso, e que é difícil encontrar, você encontra um ou outro no mundo. E a gente acha que a sabedoria tem a ver com essas coisas, né? Aquela pessoa assim que dá respostas inusitadas. Sabedoria não tem a ver com isso. Então a sabedoria não significa essas respostas prontas e de efeito, né? Quem nasceu primeiro, sábio, o ovo ou a galinha? Não tem a ver com essas coisas, né? A sabedoria não tem a ver com falar difícil. Eu me lembro que uma vez, logo que eu cheguei numa igreja onde eu fui pastor, a gente tinha escola dominical ali, e alguém chamou um outro irmão de uma outra igreja para dar uma aula numa das salas da escola dominical, a sala dos homens ali, sala dos adultos. E eu me lembro que ao final daquela sala, eu dei aula numa outra sala, ao final daquela sala, da nossa escola dominical, lá na calçada da igreja, conversando, antes da gente ir embora, uma pessoa veio até mim e disse: pastor, o irmão que veio dar uma aula aqui, deu uma aula fantástica, você tem que ver a sabedoria desse homem, quanta coisa sabe, ele falou. E aí eu perguntei para ele, o que foi que você aprendeu? Não, o que foi que ele ensinou e que você está tão assim, né, impactado? O que foi que você aprendeu? Ele parou, pensou, ficou pensando e disse assim: pastor, o senhor sabe que ele falou tão difícil que eu não entendi nada que ele falou. Mas ele é cheio de sabedoria, ele falou umas palavras difíceis, mas eu não entendi, pastor. Quer dizer, entendeu nada, perdeu o tempo dele, porque mas na cabeça dele a sabedoria era ouvir palavras difíceis. Sabedoria não é resolver mistérios, tem a ver com essas coisas. A sabedoria não significa excesso de conhecimento. O sujeito tem 1, 2, 3 diplomas, conhece muita coisa, isso não significa sabedoria. Sabedoria não tem a ver com essas coisas. E também, do ponto de vista bíblico, a sabedoria não é uma coisa para poucos, para os mais cultos. Do ponto de vista bíblico, a sabedoria não é uma coisa para poucos, como a gente aprendeu nos livros que eu falei. Achar que sabedoria é uma coisa que só poucas pessoas podem ter. O que é a sabedoria, então, do ponto de vista de Deus? Vocês vão ficar admirados com a resposta. É mais simples do que você imagina. A sabedoria, do ponto de vista de Deus, significa você conseguir aplicar a palavra de Deus para cada área da sua vida. Isso é sabedoria.
Sabedoria significa você aplicar a visão de Deus para cada área da sua vida, para cada circunstância que você vive, para cada momento que você experimenta. Então, a visão de Deus na sua vida. Onde você encontra a visão de Deus? Na palavra. Por isso que você tem que ler a Bíblia, porque na Bíblia você vai ver, você vai entender como é que Deus pensa, o que Deus pensa disso, o que Deus pensa daquilo, e Deus vai te dar a condição de você tomar decisões. Então, para a gente entender, a sabedoria significa essa capacidade da gente olhar para a vida do ponto de vista de Deus. Você desenvolver essa prática, esse hábito. Toda situação que você enxergá-la do ponto de vista de Deus. Por exemplo, eu vou educar meu filho. Como é que eu vou fazer isso? Do ponto de vista de Deus. Como é que Deus me ensina a fazer isso? Eu estou diante de determinada situação. Eu preciso reagir a essa situação. Como é que eu vou reagir a isso? Do ponto de vista de Deus. Como é que a Bíblia me ensina a reagir diante dessa situação? Eu vou enfrentar uma enfermidade, como é que eu tenho que reagir? Alguém me ofendeu, como é que eu vou reagir a isso? Alguém esqueceu de mim, como é que eu vou reagir a isso? Preciso tomar uma decisão em relação ao meu trabalho, como é que eu vou fazer? Então, a sabedoria significa a gente entender o ponto de vista de Deus em relação a determinadas coisas que nos envolve, e a gente ir aplicando essas coisas. Então vocês estão começando a perceber que sábio é quem faz a vontade de Deus. Sábia é a pessoa que faz a vontade de Deus. Agora, quando você vai tomar decisões, quando você vai dar respostas, quando você vai emitir opiniões, sabedoria de Deus. Agora você imagina o desastre de uma pessoa que não tem sabedoria. Imagina o desastre na vida de alguém que não tem a sabedoria de Deus. Porque, do ponto de vista de Deus, a sabedoria é a sabedoria que define a nossa história de vida. E o caminho que você vai construir ao longo da sua existência é a sabedoria que vai definir essas coisas. Por isso que sabedoria é uma coisa importante. E é por isso que o Tiago está aqui dizendo o seguinte: que o único jeito da gente viver bem nesse mundo é com sabedoria, e essa sabedoria vem de Deus. Por isso que o Tiago diz: se alguém precisa de sabedoria, se alguém tem falta de sabedoria, ou se a tua sabedoria é pobre, peça a Deus, que Ele vai dar liberalmente, com uma alegria. Deus dá essa sabedoria para a gente. E só um parênteses, aqui no texto diz que Ele dá essa sabedoria, e na minha tradução diz: em nada lhes impropera. Essa palavra impropera significa, Deus não joga na cara. Deus dá as coisas para a gente, e Ele não fica cobrando depois. Você conhece alguém assim, que faz um favor para você, depois cobra aquele favor, depois lembra você que ele fez aquele favor para você? Olha, lembra que eu te ajudei aquele dia? Lembra quando você estava na pior, fui eu que fui lá, tal. Sabe essa pessoa que fica lembrando a gente do favor que ela fez, né? E a Bíblia diz que Deus não faz isso. Ele abençoa a gente, Ele cuida, Ele libera a bênção dEle, e Ele não fica jogando na cara depois o que Ele fez por nós. Então a coisa parece simples. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, e Deus dá essa sabedoria. Parece uma coisa simples, né? Mas não é. Sabe por quê? Porque existe algo que pode nos impedir de viver dessa maneira sábia. E é aí que Paulo, ou Tiago, introduz o problema. Ele diz: é fácil pedir sabedoria a Deus, mas há uma coisa que te impede de fazer isso, ou há algo que pode impedir você de fazer isso, e esse algo se chama dúvida. Então preste atenção: a dúvida é algo que pode impedir você de ser uma pessoa sábia. Você tem tudo para ser uma pessoa sábia. Você tem o Espírito de Deus dentro de você, você tem a palavra de Deus na tua mão, ou no teu celular, do jeito que você quiser. Você tem a palavra lida, escrita, do jeito que você quiser, em português, em inglês, na língua que você preferir. Você tem acesso a Deus toda hora.
você tem a presença de Deus na sua vida, você tem uma igreja que te ensina a palavra de Deus, você tem irmãos que caminham com você, que cuidam de você. Agora, Tiago está dizendo, com tudo isso, existe uma coisa que vai impedir você de ser uma pessoa sábia. E Tiago diz, essa coisa é a dúvida. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. A dúvida é a atitude de não querer crer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando as pessoas dizem que têm dúvidas, geralmente elas dizem assim, eu não consigo crer assim. Na maioria das vezes, as pessoas não querem crer assim. Geralmente, os jovens, quando entram na universidade, eles começam a ter algumas crises de fé, dependendo da universidade que eles estudam, né? É natural isso. Aqui nos Estados Unidos, essa crise de fé começa na high school. Os nossos filhos já começam a ser bombardeados na fé aqui na high school. Começam a ter crise assim, e vai até a universidade. Os meus filhos todos passaram por isso. E aí, de repente, surge um rapaz, uma moça, que diz assim, eu não sei se eu creio mais em Deus. E alguns acabam se autodenominando ateus. Eles são ateus, não creem mais em Deus. Só que é um ateísmo, não é um ateísmo assim, de coração, se a gente pode dizer assim, aquela convicção. Eu chamo essas pessoas de ateus funcionais. O que é um ateu funcional? Ele não quer crer em Deus. Ele sabe que Deus existe, ele só não quer crer. Ele só não quer se entregar para Deus. Ele só não quer entender. Ele só não quer se lançar nas mãos de Deus. Então para ele é conveniente dizer que não crê em Deus. Porque se eu não creio em Deus, eu sou dono da minha vida, certo? Eu sou dono da minha vida, eu sou livre para fazer o que eu quiser, não há limites para a minha vida. Então eu tenho chegado à conclusão de que a maioria das pessoas que dizem para mim, Henrique, pastor, eu sou ateu, eles são ateus funcionais. Na verdade, eles não querem crer. Vocês conhecem até aquela história de, perguntaram para um rapaz assim, você crê em Deus? Ou em que você crê? Alguém fala, eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio naquilo. E aí chegou na hora do rapaz, na vez do rapaz, e você? Ele disse, eu sou ateu, graças a Deus. Esse é o ateu, né? Funcional. Ele nem sabe por que ele é. Por isso que eu estou dizendo, a dúvida é a atitude de quem não quer crer. A dúvida é exatamente o pensamento de que pode haver mais do que uma opção. Para a pessoa que duvida, pode haver o sim, pode haver o não, e pode haver o talvez. No caso da pessoa que pede sabedoria duvidando, ela está sugerindo, a pessoa que pede sabedoria a Deus com dúvida, o problema é esse, ela está sugerindo que pode haver alguma coisa melhor do que a sabedoria de Deus para a vida dela, que ela pode tomar atitudes melhores, que ela pode ir por caminhos melhores que os caminhos de Deus, que pode haver algo na vida dela, pode haver um outro caminho na vida dela que seja melhor que o caminho de Deus. Por isso que Tiago diz, quando você pedir a Deus sabedoria, peça sem duvidar. Não duvide da sabedoria de Deus, não duvide de que os caminhos de Deus é melhor. Peça sabedoria sem duvidar, porque a pessoa que duvida não consegue, ela está dizendo que ela não consegue crer que Deus tem interesse em conduzir a vida dela, que Deus tem interesse no seu crescimento. A pessoa que duvida não consegue crer que Deus se interessa pela sua história, que Deus a ama, que Deus quer abençoá-la, que Deus quer participar da vida dela. Então Tiago está dizendo, não duvide, acredite que Deus tem interesse na sua vida. Por que Deus quer te dar sabedoria? Porque Ele tem interesse na sua vida. Por que Deus quer te dar sabedoria? Porque Ele te ama, porque Ele quer ver você crescer, Ele quer ver você tomar decisões corretas na sua vida.
Ele quer ver você reagir bem diante das circunstâncias, das provações, porque Ele não quer que você desista, porque Ele quer que você persevere, porque Ele quer que você vá em frente, porque Ele quer que você tenha vitória. O desejo de Deus para nós é esse. O desejo de Deus é que nós sejamos pessoas prósperas, não essa prosperidade financeira que algumas teologias dizem, mas essa prosperidade integral. Deus quer que você seja uma pessoa próspera do ponto de vista integral, do ponto de vista da sua existência, do ponto de vista da sua família, do ponto de vista dos seus relacionamentos, do ponto de vista da sua fé. Deus quer que você seja um gigante na fé. Deus quer que você seja uma pessoa próspera na sua saúde emocional. Deus quer que você seja uma pessoa próspera nos seus relacionamentos. É claro que Deus quer, e é por isso que Deus te dá instrumentos para você crescer na fé. Você que é pai e tem filhos pequenos, você quer que os seus filhos sejam prósperos, é por isso que você dá o melhor que você pode para eles, é por isso que você dá o melhor do alimento para eles, o melhor da roupa para eles, o melhor da tua educação, o melhor do teu tempo, porque você quer que eles cresçam, você quer que eles sejam melhores do que você quer que eles alcancem voos maiores do que você. Eu digo isso para os meus filhos. Eu quero que vocês vão muito mais além do que eu. Eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Eu quero que vocês sejam melhores pais do que eu sou. Eu quero que vocês sejam melhores pessoas do que eu sou. Eu quero que vocês sejam mais crentes do que eu sou. Eu quero que vocês sejam muito maiores do que eu. E é por isso que eu invisto na vida deles. E Deus investe na sua vida, porque Ele quer que você seja assim também. Ele quer que você cresça, Ele quer que você, como aquele texto que eu li no início aqui do culto, Isaías 40, que diz que os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Deus quer que você alcance voos cada vez maiores, do ponto de vista da tua existência como pessoa. É por isso que Ele quer te dar sabedoria. Mas aí, você vai pedir sabedoria para Deus, e você diz assim: Senhor, me dá sabedoria, e no teu coração você pensa assim: Ele pode me dar, Ele pode não me dar, talvez Ele me dê. Já estragou tudo, você já estragou tudo, você já estragou a tua oração. Se você pedir sabedoria a Deus, duvidando, você está estragando tudo. Não faça isso. É o que Tiago está dizendo. Por quê? Tiago diz assim: a pessoa que duvida é como uma onda agitada e impelida pelo vento. Você sabe como é que é a onda do mar, não sabe? Ela vai, vem, depende de onde bate o vento, ela vai para lá e vem para cá. De onde vem a dúvida? A dúvida é fruto de 3 coisas, pelo menos. Em primeiro lugar, o texto diz que a dúvida é fruto de um coração dividido. Um coração que quer viver, andar em vários caminhos ao mesmo tempo. Sabe aquela expressão que a gente fala da pessoa que tem um pé em cada canoa? Um pé em cada canoa, que não dá certo? É isso que Tiago está falando aqui. A dúvida é fruto de um coração dividido. É aquela pessoa que quer viver de 2 maneiras ao mesmo tempo. Ela quer viver o dia e a noite ao mesmo tempo. Ela quer viver no meio-dia e à meia-noite ao mesmo tempo. É impossível que isso aconteça. Ela quer viver na luz e quer viver na escuridão ao mesmo tempo. Então, a dúvida é fruto de um coração dividido pelo pecado, pelas tentações. Segundo lugar, a dúvida é fruto da falta de convicções, daquilo que se crê. Nós precisamos ter convicções daquilo que a gente crê, daquilo que a gente quer para a nossa vida. A exemplo do apóstolo Paulo, que chegou ao final da sua vida, lá em 2 Timóteo, e disse assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, isso se chama convicções. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Ele. Eu sei o que Ele pensa. Eu sei o que Ele quer para a minha vida.
Eu sei o que Ele deseja para a minha vida. Eu sei que Ele vai me cuidar. Eu sei que Ele providencia o meu sustento. Eu sei que é Ele quem move a minha vida. Eu sei que é Ele que faz os milagres na minha vida. Eu sei que é Ele que move as circunstâncias na minha vida. Eu posso não entender, eu posso não compreender tudo, eu posso não saber exatamente, quando eu olho para a minha vida e eu vejo assim como um quebra-cabeça, eu não entendo algumas peças que faltam ali, mas eu sei quem é Deus, e eu sei que Ele já conhece essas peças, e eu sei que com o tempo Ele vai colocar cada peça no seu encaixe, e vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo, porque eu sei que eu tenho crido. Agora a dúvida é fruto da falta dessa atitude, de ter convicções, de saber em que a gente crê. E se eu não tenho convicções, o que vai acontecer é que eu vou ser como essa onda que vai para lá e vem para cá. Porque dependendo da intensidade da provação que eu passo, da intensidade do problema, da luta, da dificuldade, eu poderei estar de um jeito ou estar de outro. Terceiro lugar, a dúvida é fruto de uma vontade inconstante. Por isso que Tiago diz no final do texto: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A última música que a gente cantou aqui falava disso, né? Há um lugar em que a inconstância não me domina. Agora, vamos falar a verdade aqui: ser dominado pela inconstância é o fim da linha, gente. A inconstância, se há uma coisa que nos impede de crescer, é a inconstância. O que é a inconstância? A inconstância, a outra tradução inclusive que fala isso, é a pessoa que não sabe o que quer. Está do lado da margem do rio, quer ir para outra margem. Aí chega na outra margem e quer voltar para cá. Está no trabalho, acha que ele é ruim. Aí vai para outro trabalho, aí no outro trabalho lembra desse e quer voltar para esse. É assim, constante. Está numa casa, quer ir para outra. Chega na outra, quer voltar para essa casa. É por isso que eu já falei para muita gente aqui, 95% das pessoas que eu conheço que voltaram para o Brasil se arrependeram. Está ruim aqui, quer ir para lá. Está ruim lá, quer vir para cá. Então é essa inconstância que Tiago está falando. Mas não está falando só disso. Ele está falando da inconstância assim: hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Então Tiago está dizendo que a pessoa que duvida é inconstante, porque a dúvida traz inconstância, e a inconstância gera mais dúvida. É um círculo vicioso. Quando Tiago diz assim, homem de ânimo dobre, ele quer dizer, a expressão ânimo dobre quer dizer homem que tem duas almas. Agora vamos falar a verdade aqui. Eu já não dou conta da minha alma. A minha alma já é complicada, gente. Como é que você dá conta de ter duas almas dentro de você? Como é que você dá conta de conviver com duas almas? Eu já não dou conta de conviver com o Henrique. Como é que eu vou conviver com dois? Eu não aguento. Como é que você dá conta de conviver com duas almas dentro de você? Uma alma está dizendo eu quero sal, e outra está dizendo eu quero doce. Uma alma está dizendo eu quero ir para a esquerda, e a outra está dizendo eu quero ir para a direita. Como é que você dá conta disso? O Tiago está dizendo que a pessoa que duvida é como uma pessoa que tem duas almas dentro dele, e fica aquela briga das almas ali, e aí não sabe o que faz. Aí chega numa esquina, numa forquilha, e ele não sabe para onde vai, porque as almas ficam brigando ali, e acaba a convicção, e não tem mais convicção, e não sabe mais o que fazer. E a Bíblia nos ensina que a pessoa que tem duas almas não tem certeza do que quer,
quer e ao mesmo tempo não quer, é uma pessoa dividida. Por isso que Tiago diz: o homem de ânimo dobre é uma pessoa dividida no seu interior, no seu coração. E a Bíblia nos ensina que uma casa dividida não se sustenta. Uma pessoa dividida não se sustenta. Uma pessoa dividida perde o seu foco, porque ela não consegue sair do lugar, ela não sabe para onde vai. E uma pessoa dividida desperdiça energia, porque ela passa o dia inteiro brigando com a sua vontade, e ela vai ficando cansada, ela fica cansada sem que tenha produzido nada, ela fica cansada sem que tenha andado meia milha, ela fica cansada sem que tenha construído nada na vida dela. Mas o cansaço tem a ver com essa briga interior que ela vive, com a sua inconstância. Então a pessoa do interior dividido não consegue caminhar numa só direção. Preste atenção, a Bíblia fala que existe uma briga, uma guerra interior, no nosso interior, entre a carne e o espírito. Paulo fala isso em Romanos, que existe uma guerra interior, uma guerra dentro de nós, entre a carne e o espírito, a nossa vontade e a vontade de Deus. Mas não é disso que Tiago está falando aqui. O que Tiago está falando é que existe uma divisão na nossa alma, que tem a ver com a nossa mente, com o nosso coração dividido, com uma inconstância nos nossos caminhos. Quando Tiago fala aqui no final do verso 8, inconstante em todos os seus caminhos. Só para você lembrar disso, caminhos na Bíblia significa estilo de vida. Quando diz lá, Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, significa entrega o teu jeito de viver ao Senhor. Entrega os teus sonhos, entrega a tua vontade, é isso que significa caminho. Entrega os seus projetos, entrega os seus relacionamentos, entrega as suas decisões a Deus. Então caminhos na Bíblia significa tudo isso, é o conjunto disso tudo. É um estilo de vida que envolve sonhos, vontade, projetos, decisões, relacionamentos. Isso tudo a Bíblia chama de caminhos. E o que o Tiago está dizendo é: a pessoa que duvida, ela é inconstante nos seus caminhos, ou seja, ela é inconstante no seu estilo de vida, ela é inconstante nos seus projetos, ela é inconstante nos seus sonhos, ela é inconstante na sua vontade, ela é inconstante nas suas decisões, ela é inconstante em tudo que ela faz. E se os caminhos são inconstantes, isso significa que a pessoa não sabe para onde vai e nem o que ela quer. É como aquela pessoa que diz assim: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, mas no minuto seguinte ela estabelece outras prioridades para a vida dela, ela se deixa distrair por outras coisas. Agora, segundo Tiago, segundo esse texto, a dúvida produz duas consequências. Primeira consequência, Tiago disse, eu já falei um pouco sobre ela, a pessoa que duvida é semelhante a uma onda agitada, impelida pelo vento. A palavra impelido significa forçado. Impelir significa empurrar alguma coisa. E Tiago está dizendo que a pessoa que duvida, a pessoa que é inconstante, ela é impelida por alguma coisa. Então perceba isso. Pessoa que é inconstante, que duvida, é uma pessoa que vai ser impelida, empurrada por alguma coisa. Ou ela será empurrada pelas suas emoções, ela vai viver no calor das suas emoções o tempo todo. E você sabe que é um problema viver debaixo de emoção, não é? Porque as nossas emoções são como gangorras. Uma hora nós estamos felizes, outra hora nós estamos tristes. Uma hora a gente está rindo, outra hora a gente está chorando. A gente não pode correr o risco de viver debaixo das nossas emoções, porque elas mudam. Você não pode tomar decisão de seguir a Deus por causa das suas emoções, porque elas mudam. Você não pode tomar decisão de se casar baseado nas suas emoções, porque elas mudam. Você não pode tomar uma decisão de mudar de emprego baseado nas suas emoções, porque elas mudam.
você não pode tomar nenhuma decisão séria na sua vida baseada nas suas emoções, porque elas mudam. Elas mudam. Mas as pessoas inconstantes são dirigidas pelas suas emoções. Outra coisa, as pessoas inconstantes são dirigidas por outras pessoas. Lembra que Tiago falou? Elas são impelidas pelo vento. O que é o vento? O vento pode ser uma pessoa. Se eu não sei para onde eu vou, se eu sou inconstante, provavelmente alguém virá para dizer para onde eu tenho que ir, e talvez ela não dará um conselho bom para mim. Então, a pessoa inconstante é uma pessoa empurrada por outras pessoas. E você sabe disso. Gente para dar conselho ruim, você vai encontrar muito. É ou não é verdade? Gente para te dar conselho errado aqui nesse mundo, não falta, não falta. Brasileiro para dar conselho de araque para você aqui nos Estados Unidos, não falta, gente. Pode ter certeza disso. Só conselho 171, como a turma fala aí. Você tem que ter constância para não entrar, para não ouvir essas pessoas, ou para não entrar no caminho delas. Mas também as pessoas inconstantes são impelidas pelas circunstâncias. Se a circunstância é boa, a gente vai bem. Se eu estou bem no trabalho, estou com dinheiro na conta, estou com saúde, está tudo bem comigo, aí eu estou cheio de fé, aí eu sou um sujeito constante. Mas e quando o vento é contrário, quando ele muda, quando o mar fica agitado na minha vida, e aí? Eu vou manter essa constância também? Eu vou ser um sujeito constante? Eu vou crer? Eu vou cantar? Eu vou orar? Eu vou louvar a Deus? Eu vou ler a palavra? Eu vou continuar servindo a Deus? Então 3 coisas impelem o inconstante, 3 coisas empurram o inconstante: as emoções, as pessoas e as circunstâncias. Agora você que é um sujeito inteligente, que tem o Espírito de Deus no seu coração, você sabe que o Filho de Deus nunca deve ser impelido pelas suas emoções, nunca deve ser impelido por pessoas e nunca deve ser impelido pelas circunstâncias. Só há uma coisa, só há uma resposta que para aquele que é filho de Deus e tem que ser impelido por alguma coisa, e essa resposta é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que tem que empurrar você, que tem que impelir você. É o Espírito de Deus que usa a palavra dele para te dizer: vai por aqui, vai por aqui, ou vai por ali. E se você é filho de Deus, você precisa ser impelido pelo Espírito de Deus e mais nada na sua vida. Quem tem que empurrar você, quem tem que encorajar você, quem tem que dizer para você ir para cá ou ir para ali, quem tem que dizer para você ficar de pé e caminhar, é o Espírito de Deus. Não pode ser as circunstâncias, porque as circunstâncias da sua vida vão mudar. Amanhã você não estará como hoje, pode ter certeza disso. Essas coisas mudam, as suas emoções mudam, elas passam, elas não são as mesmas. Você não pode ser impelido pelas suas emoções. Você conhece a história daquele homem? Só para mostrar como é que as emoções funcionam. Um homem estava voltando muito tarde para sua casa. Ele tinha ido para um baile, aqueles bailão do interior, e estava voltando para sua casa. Aí ele falou assim: está muito tarde, e eu estou a pé, e eu vou cortar caminho para chegar na minha casa. E o caminho mais curto para chegar em casa era passar por dentro do cemitério. E ele falou: eu não gosto de passar por dentro do cemitério 2 horas da manhã, mas vou passar. Eu vou cortar caminho, vou chegar meia hora mais cedo na minha casa. E ele foi. Acontece que tinha uma vala aberta ali, grande, naquele escuro, e ele não viu, e ele caiu na vala. Naquela escuridão, naquele breu do cemitério, ele caiu ali. Só um parênteses, você sabe que às vezes eu passo de madrugada em frente ao cemitério, perto da minha casa ali,
esses dias eu vi assim, era 4, 5 da manhã, um carro andando ali dentro. Eu falei, que sujeito que vem passear no cemitério 5 da manhã, gente? Para que isso? Para que esse tipo de coisa? Mas voltando à minha história aqui, o homem caiu na vala. Era uma vala assim, uns 2,5 metros, 3 metros. E ele começou a pular para tentar alcançar lá em cima, né? E ele foi ficando desesperado. E ele não alcançava, lógico, o tamanho dele não dava para pegar ali, né? Para sair daquela vala. Mas havia um outro homem que também tinha caído ali antes e tinha tentado o que ele tentou, mas viu que não dava certo. Ele falou, vou deitar aqui no canto e vou dormir aqui. A hora que der de manhãzinha vai aparecer alguém, eu dou um grito, alguém me tira daqui. Mas ele ficou quieto ali. O homem que caiu, o segundo que caiu, não percebeu que tinha alguém ali. E o homem quietinho, só olhando o outro pular. Depois de meia hora, aquele homem que estava quietinho falou assim, meu filho, fica tranquilo, eu estou tentando sair daqui faz tempo e não consigo também. Aquele homem, quando ouviu aquilo, mas deu um pulo, gente, saiu e está correndo até hoje. Parou mais. São as emoções, né? Você não pode ser dirigido pelas emoções. Você vai fazer coisas inacreditáveis, mas você pode ter muito problema também. Ok. Como resultado da gente ser uma pessoa impelida, não pelo Espírito de Deus, mas pelas emoções, pelas circunstâncias e pelas pessoas, o que vai acontecer com a gente? Se nós somos impelidos por essas coisas, irmãos, a nossa vida será uma vida muito desorganizada, do ponto de vista das emoções, dos relacionamentos. Viver de uma forma inconstante nos adoece, a nossa alma vai adoecendo, entende? A nossa vida vai ficando tão desorganizada, quando a gente olha, a gente está em frangalhos, e a gente vai vivendo em crise atrás de crise, por causa dessa inconstância na nossa vida. Então preste atenção nisso, a inconstância é uma coisa que adoece o coração da gente. Nós não fomos feitos para viver assim, nessa inconstância, nessas dúvidas, nessas divisões dentro da nossa alma. A alma dividida se enfraquece. Então Tiago diz que a pessoa que duvida se torna como uma onda do mar impelida. Mas ele continua dizendo, a segunda consequência, a pessoa que duvida não receberá do Senhor coisa alguma. Tiago diz, não suponha esse homem que do Senhor receberá coisa alguma. Por que não vai receber coisa alguma do Senhor quem duvida? Por uma questão muito simples, a qual pedido Deus vai atender? Porque de manhã você pede uma coisa para Deus, à tarde você pede uma coisa completamente diferente. A qual pedido você quer que Ele atenda? A qual alma Deus vai atender? Por isso que Tiago diz, a pessoa que duvida, não suponha que receberá coisa alguma de Deus. Porque se o nosso relacionamento com Deus é baseado na fé, como é que a gente vai receber alguma coisa de Deus, se a gente pede a Deus com o coração incrédulo e cheio de dúvida? Como é que nós vamos? A Bíblia diz que o nosso relacionamento com Deus é pela fé, e diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como é que nós vamos nos relacionar com Deus se a gente não tem fé? Como é que a gente vai se relacionar com Deus se o nosso coração é incrédulo? Como é que a gente vai receber alguma coisa de Deus se a gente fica duvidando? Senhor, abre as portas para mim, mas eu duvido que Ele vai fazer aquilo. Senhor, me dá uma resposta, mas eu duvido daquilo. Senhor, me concede isso, mas eu duvido daquilo. Senhor, me dá sabedoria, mas eu tenho dúvida se Ele vai me dar, eu tenho dúvida se isso vai ser bom para a minha vida. E Tiago diz, não vai receber. Não irá receber, porque a alma está dividida. E Tiago diz, homem inconstante nos seus caminhos, de alma dobre, de homem de duas almas, que não tem firmeza, porque as dúvidas têm a ver com a pessoa dividida, sem firmeza e sem convicção. E uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter na nossa vida, irmãos, se chama convicções. Convicções. E eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte,
O contrário de dúvida é fé, confiança, constância, firmeza, convicções. Essas coisas estão presentes na sua vida? Qual é o grande desafio que Deus tem para nós hoje? O desafio é que a gente desenvolva uma vida de confiança nele. Confiança. Citei aqui o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confia, descansa. Descansa. E o mais ele fará. Deixa Deus resolver essas coisas. Deixa Deus resolver aquilo que é dele resolver. Você resolve aquilo que é da tua parte resolver. Mas fora isso, deixa que Deus vai fazer aquilo que ele tem que fazer. À medida que a gente vai desenvolvendo essa confiança em Deus, a gente vai se tornando uma pessoa mais estável, uma pessoa mais curada interiormente. Nós vamos nos tornando pessoas menos ansiosas, menos angustiadas, porque a confiança é o início do nosso caminho para a gente ter a sabedoria de Deus. É a confiança em Deus que abre as portas para a sabedoria. Porque lá em Provérbios está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus significa que eu posso confiar nele. E isso abre as portas para a sabedoria. Agora esse é um caminho diário. A sabedoria não é como um comprimido que você toma 2 vezes por dia, em uma semana, e pronto, você virou uma pessoa sábia. A sabedoria é um processo que a gente vai adquirindo no caminho, à medida que a gente vai desenvolvendo essa confiança em Deus. Por isso que sábia é a pessoa que aprendeu a descansar em Deus. Sábia é a pessoa que aprendeu a confiar em Deus. Sábia é a pessoa que aprendeu a entregar o caminho a Deus e dizer: Deus, está nas tuas mãos, eu vou deitar agora e vou dormir, porque eu sei que o Senhor vai cuidar, e acabou. Eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo. Isso é sabedoria. É a pessoa que sabe que Deus vai cuidar. E quando você começa a desenvolver essa confiança, o que vai acontecer com o teu coração? Ele vai ficar mais calmo, mais pacificado. Você vai experimentar paz. Você vai... o teu nível de ansiedade vai diminuir. Angústia vai acabar. Você vai ser uma pessoa mais inteira, que o contrário de dividido é inteiro. Você vai ser uma pessoa mais inteira, mais completa, uma pessoa mais constante, uma pessoa que sabe o que quer, que sabe para onde vai, porque você sabe em quem você confia, você sabe quem é teu porto seguro, você sabe quem é que te dirige todo dia. E você vai ganhar uma coisa chamada estabilidade na tua existência. A sabedoria traz estabilidade em todo o nosso caminho, na sua alma, na sua vida com Deus, na sua fé. Você vai ser uma pessoa de fé estável. Sabe o que é fé estável? É aquela fé que caminha e vai, e continua, e nunca esmorece, e não volta, não olha para trás, e cresce. E daqui a 1 ano a tua fé vai estar muito maior, e daqui a 5 anos você vai ser uma pessoa muito mais madura, e daqui a 10 anos você vai ser uma pessoa com voos muito maiores, porque você confia e descansa nele, e a inconstância e a instabilidade ficaram para trás, e agora você consegue caminhar em Cristo, porque você confia e você deposita a sua fé nele, e a glória de Deus vai se revelar na sua vida, e a tua vida será uma vida para a glória dele, porque glorifica a Deus quem confia nele, honra a Deus quem confia no caráter dele. Eu quero deixar essa palavra para você hoje. Você precisa de sabedoria para viver? Todo mundo precisa. Peça a Deus. Agora peça sem duvidar.
Não tenha um ânimo dobre. Deixe inconstância para trás. Procure a sabedoria de Deus. Descanse nele e deixa que ele dirija, deixa que ele conduza o seu caminho. Amém? Amém. Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Vamos falar com Deus.